Paz Bela. A paz, irmãos, boa noite. Boa segunda-feira para você, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa nessa noite estar falando conosco de forma poderosa, né? Nós cremos que Deus, Ele é uma fonte inesgotável, né? E Ele fala conosco. Ele fala conosco quando paramos para meditar na palavra, Ele fala conosco, né, quando ouvimos uma pregação, Ele fala conosco quando ouvimos um louvor, Ele fala conosco de todas as formas. Que nessa noite Deus possa falar profundamente ao nosso coração. Amém? Hoje o Patrick não vai poder fazer o louvor, né? Mas eu separei aqui um louvor para nós estarmos meditando. E antes disso, nós vamos abrir o nosso culto, né? No Salmo de número 36. Salmo de número 36. Paz, Aninha, Sebastiana, paz do Senhor. Vamos ler, Salmo 36. Diz assim o Salmo 36. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venham sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não poderão se levantar. Eu quero grifar aqui com você o versículo 9, que está escrito assim: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, né? Em Deus nós temos o manancial da vida. Na luz dele nós temos luz. Não temos luz, né, por conta própria. Não temos a nossa própria luz. A luz que temos vem dele. Amém? E nós vamos hoje declarar que ele é o nosso manancial, que ele é a nossa fonte de vida. Amém? Eu vou colocar aqui um louvor que você possa estar adorando nessa noite comigo. Amém?
Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Senhor, nós queremos te pedir que nessa noite as tuas fontes, as fontes de vida, jorrem sobre a nossa vida. Jorra, Senhor, as tuas fontes. Jorra, Senhor, a tua água fresca. Que nessa noite, Pai, o Senhor se manifeste. Que nessa noite o Senhor fale conosco de uma forma poderosa através da tua palavra. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E meus irmãos, você que entrou depois, né? Hoje o Patrick não pôde estar fazendo a live, mas, né, nós colocamos um louvor aqui que ilustra um pouco a palavra que Deus trouxe, né? Confiou meu coração. Amém? E hoje a palavra nós vamos ler em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Se você puder abrir e acompanhar. Jeremias 2, 13. Está escrito assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Eu vou reler esse versículo para você. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Meus irmãos, antes de chegarmos nesse versículo que nós iniciamos a palavra de hoje, nós vamos fazer uma breve introdução. Nós precisamos entender o que está acontecendo no capítulo 1. Porque se eu não entendo o que está acontecendo no capítulo 1, eu vou ter dificuldade de discernir o que está acontecendo no capítulo 2. E para que você entenda, nós estamos falando do profeta Jeremias. No capítulo 1 é o chamado de Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus. Jeremias era um sacerdote, né? Foi chamado por Deus para exercer uma tarefa difícil, tá? Ele relutou para aceitar essa responsabilidade. Ele recebeu o chamado quando ele era ainda jovem, né? A nossa pastora já pregou aqui sobre Jeremias e ela fala que ele era um jovenzinho, né? Assim que a pastora fala, ele era um jovenzinho quando foi chamado por Deus. Ele tinha em torno de 17, 20 anos de idade, tá? Então, olha a responsabilidade que esse jovem recebeu quando ele foi chamado. Em Jeremias, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, diz assim. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 1 para que nós possamos dar prosseguimento até chegar na palavra que é Jeremias 2, tá bom? Jeremias 1, versículo 4 e 5 diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Esse versículo é muito lindo, não é? Jeremias, ele está diante de Deus, sendo chamado por Deus. E Deus está apontando para Jeremias que ele conhecia Jeremias de uma forma diferente. Que ele não conhecia Jeremias porque ele tinha conhecimento, que ele não conhecia Jeremias porque ele era intelectual, ele não conhecia Jeremias de uma forma superficial. Deus, ele estava mostrando para Jeremias que ele conhecia Jeremias de uma forma pessoal, que desde o ventre ele tinha um relacionamento pessoal com Jeremias. Olha isso. Deus, desde o ventre, tinha um relacionamento pessoal com Jeremias. É por isso que hoje nós vemos que a igreja em si, nós temos muita dificuldade de continuar esse relacionamento. Deus, desde o ventre, ele já teve um relacionamento comigo. Deus, desde o ventre, já teve um relacionamento com você. Mas nós, muitas das vezes, quebramos esse vínculo que vem desde a barriga da nossa mãe. Nós nascemos e nós vamos quebrando esse ciclo, né? Nós vamos rompendo com esse relacionamento. E aqui ele estava provando para Jeremias uma coisa que é muito importante, que ele não nos vê como o homem vê.
Uau, Deus não te vê como o homem vê, e ele provou isso aqui para Jeremias, porque muitas das vezes ele estava tentando dizer para Jeremias que o homem, ele tece muitos julgamentos, o homem tece muitos pensamentos a nosso respeito, baseado na nossa posição social, na nossa intelectualidade, na nossa... como é que eu posso dizer, na nossa posição social, né? Imaginando quanto eu tenho na minha conta bancária, né? Que as pessoas imaginam quanto, ela deve ganhar muito bem, as pessoas tecem pensamentos e julgamentos a nosso respeito. Mas Deus estava mostrando para Jeremias que não, que ele não era assim, que ele era diferente do homem. Olha só que lindo. E aí ele fala para Jeremias que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já tratava com você de forma pessoal. Pega isso. Deus já trata de forma pessoal com você desde o ventre. Ele te conheceu, você estava ainda informe no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia. Olha o que Deus está falando para Jeremias. E ele fala assim para Jeremias: o meu plano para você é: você será um profeta às nações. Olha que legal. Ele fala que ele conhece Jeremias desde o ventre de uma forma pessoal e fala: estou te comissionando, você será um profeta às nações. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para sua vida, mas eu quero te dizer que ele tem um plano. E em Jeremias 29:11 diz o quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus, o que ele está dizendo aqui? Que ele tem um plano para você, e não é um plano qualquer não, é um plano de paz e não de mal, e ele vai dar o fim que você espera. Talvez Deus tenha te chamado como profeta, como levita, como uma menina da dança, não sei a forma como Deus te chamou, eu não sei qual é o plano que Deus tem, mas tem um plano. E você precisa louvar a Deus por isso, porque Ele pensou em você. Ele comissionou você. Olha que maravilha. Olha que maravilha. E olha aqui o que Ele continua dizendo em Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Tá? Isso aqui é só uma passada para você entender onde nós vamos chegar. Tá bom? Em Jeremias 1, versículo 6 diz: então disse eu: Senhor meu Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Eu fiquei pensando, olha, eu juro pra você que desde o dia que Deus me deu essa palavra, eu tô com isso na minha cabeça. Ele fala pra Deus: Deus, eis que eu não sei falar, eu sou um menino. Mas você já entendeu na introdução que Jeremias, ele fala pra Deus que é um menino, só que ele não é menino. Jeremias é um jovem. Vamos lá. Você já conhece, me aponta aí se você conhece algum jovem que diz que é criança. Você já viu algum, né? Você já viu algum jovem aceitar que ele seja chamado de criança? De menino? Vem cá, menino. Vem cá, menino. Ele, não sou menino, eu sou jovem. As crianças não aceitam ser chamadas de criança mais. Às vezes eu falo assim: você é tão pequenininha, para, tia, eu não sou bebê. Você tá vendo que você entende que o ser humano, ele tem uma necessidade de estar sempre progredindo, crescendo? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu acho até pertinente. Essa semana passada, né? Que a semana começou agora. Semana passada, meus alunos, eles estavam brincando de papai, mamãe e filhinho. E aí, eu só tenho 3 alunos por enquanto, né? E meus alunos têm 4 anos. Nisso, a professora do lado, dos alunos que tem 5, falou assim: Thaís, deixa eles brincarem juntos, tal. Aí, eles entraram na minha sala, sentaram assim à mesa, e a minha aluna começou a mandar: olha, nós vamos brincar de papai, mamãe e filhinho, tá bom? Olha, ela virou pros maiores: você é o pai, você é a mãe. Aí todo mundo era filho. Aí ela virou pra mim e falou assim: você vai ser a avó. Aí eu falei: o quê? Eu vou ser a avó? Eu não posso ser a tia, não?
Ela, não, você não pode ser a tia porque a escola está fechada. Falei, ah, tá. Olha só, ela já me colocou, ela já fez uma progressão com a minha vida. Ela fez uma progressão com a vida dos colegas. Você é o pai, você é a mãe. Fez com que eles progredissem e crescessem. E eu fiquei com isso na minha cabeça e eu pedi ao Espírito Santo, me revela o que você quer me dizer com isso. E ontem eu tive dificuldade de dormir pensando na palavra e Deus falou claramente para mim o seguinte, que o homem, diante do homem, ele deseja mostrar crescimento. Mas o homem, diante de Deus, ele sente necessidade de diminuir. Eu vou repetir. Um homem, diante de outro homem, ele sente necessidade de mostrar crescimento. Mas um homem, diante de Deus, ele sente necessidade de diminuir. João 3,30. O que diz lá? É o profeta João Batista falando. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha a visão de Jeremias acerca dele mesmo. Ele não estava se colocando num alto patamar, num alto escalão. Ou eu sou o profetão, eu sou o cara. Não, quando ele olha para Deus, diante do chamado, o que ele fala? Eu sou um menino. É como se ele dissesse assim, um momento, Senhor, só um momentinho. Olha para mim, eu não sei nada. Eu sou apenas uma criança. Olha a sinceridade desse profeta. Deus, um momentinho, olha para mim, eu não sei nada, eu não passo de uma criança. E hoje, se Deus te chamasse, né, se Deus aparecesse para você e falar, tô te chamando, você vai ser profeta. Tem gente que fala assim, tava demorando, hein, já passou da hora, hein, ó, porque eu tô grande, porque eu já cresci, eu já amadureci. E aí, quando você olha para Jeremias, ele vem numa linha totalmente diferente. E às vezes nós temos que parar para analisar o que o Espírito Santo está querendo nos mostrar. Porque não é na linha natural, é na linha espiritual. Recebe essa palavra, que ele cresça e você diminua. Que ele cresça e você diminua. Amém? Aqui, deixa eu beber uma água. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 7, olha o que diz. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Deus estava dizendo para Jeremias assim, claramente, sou eu que te garanto. Eu mostro o caminho que você vai seguir, olha só. Sou eu que te garanto, sou eu que mostro o caminho que você vai seguir e ainda digo o que você vai falar. Que é isso? Que Deus é esse? Não Deusinho não, gente. Não Deusinho não. Ele mostra o caminho, ele te garante e ainda bota na tua boca a palavra. Olha só. Que Deus perfeito, que te garante em todos os teus caminhos. Esse Deus, assim, a gente tem que bater palmas, porque ele é um Deus que nos garante. Amém? Aqui, já vou entrar no capítulo 2, para a gente entrar onde Deus quer nos mostrar essa noite. No capítulo 2, do versículo de 1 ao 3, nós não vamos ler, mas é mais ou menos assim que quer dizer, que o versículo está querendo dizer. A palavra vem para Jeremias. Primeiro, Deus chamou Jeremias, comissionou o profeta. No capítulo 2, já não está no chamado não, já está no exercício do chamado, tá? Presta atenção. No capítulo 2, ele já está exercendo o chamado. E aí, Deus fala para ele, divulga. Começa a divulgar aquilo que eu preciso dizer. E aí, Deus começa, eu acho muito lindo essa primeira passagem, esses primeiros versículos, depois você lê em casa, que Deus, ele está relembrando, olha só,
Deus, ele é tão amoroso, tão assim, ele tem um amor tão grande pelo seu povo que ele está relembrando que Israel é o amor da mocidade dele. Olha que coisa linda. Ele fala, Israel é o amor da minha mocidade, que eles estavam em lua de mel, sabe? Desde o Êxodo. Olha que coisa linda. Eles estavam em lua de mel desde o Êxodo. Que eles tinham sido fiéis em tempos de deserto, que o povo, né, aguentou com ele todos os lugares difíceis. Deus relembra ao povo que eles eram uma escolha santa dele e sobre eles tinha um decreto. Olha que maravilhoso. E ele ainda diz que ninguém ousava tocar no povo porque se arrependia. Olha a proteção de Deus que Deus tinha sobre o povo. Ele falava, eu amo você desde a minha mocidade. Eu estou em lua de mel com você. Olha que lindo. Eu conheço você, eu estou me relacionando com você desde quando eu te tirei do Êxodo. Eu caminhei com você pelos desertos. Eu caminhei com você pelos tempos difíceis. Meu irmão, fazendo um parêntese aqui. Assim é com a nossa vida também. Assim é conosco também. Ele caminha conosco em tempos difíceis. Ele faz declaração de amor sobre a nossa vida, a nosso respeito. Ele caminha conosco pelo deserto. Ele caminha conosco por lugares difíceis. Mas olha, ele fez isso tudo pelo povo. E o que o povo fez? Você já imagina que não foi coisa boa, não é? Você já pode imaginar que não foi coisa boa, mas Deus começa declarando o seu amor pro povo. E aí, mas ele continua de uma forma diferente. Em Jeremias 2, versículos 5 e 6, sabe o que está acontecendo? Deus começa a fazer perguntas pro povo. Primeiro ele se declara, depois ele começa a perguntar para o povo qual foi o defeito que os seus pais acharam em mim. Por que se afastaram de mim? Por que foram atrás de um Deus oco e tornando-se oco e vazio como eles? Deus, ele começa a perguntar porque ele quer uma resposta. Ninguém pergunta nada em vão. Ele quer que o povo responda a ele qual foi o defeito que acharam nele. Qual foi o defeito que os pais acharam nele? Aí, depois diz assim, nunca ocorreu a ninguém perguntar onde está Deus que nos tirou do Egito e cuidou de nós na alegria e na tristeza? Olha o que ele está falando. Os seus pais nunca perguntaram onde está Deus que tirou você do Egito e cuidou de você na alegria e na tristeza? O povo está se apostatando de mim e está me abandonando e ninguém fala nada. É o retrato dos dias atuais, meu irmão. A palavra é muito clara, a palavra é muito viva. Deus está fazendo uma cobrança aos pais, ok? E nessa cobrança, ele está dizendo que tem pai que vê seu filho abandonando a fé e não fala nada. Olha aí. Tem pai que está vendo seu filho abandonando a fé e não fala nada. Não tem coragem de perguntar onde está Deus. Não chega para o seu filho e pergunta, onde está Deus? Onde está Deus nisso que você está fazendo? Onde está Deus? Não há confronto. E aí o filho faz o que quer. Se quiser ir para outro lugar com um amigo, vai. Se quiser fazer isso, vai. Porque o pai já se conformou com essa situação. Olha só, a juventude de hoje, ela está morrendo com a autorização dos pais. Você está pensando que é só o demônio? Não é não. Os pais estão autorizando a morte de seus filhos. E eu vim aqui denunciar. Sabe por quê? Porque Deus não fez seus filhos para perdição. Seus filhos são bênçãos, são herança do Senhor. Aí, quando você olha para um jovem morto, quando você olha para um adolescente morto, você fala assim, tá oco, né? Tá vazio. Tá oco, tá vazio com o seu consentimento. Tá oco, tá vazio com o seu consentimento.
Porque o pai tem que mostrar, tem que falar, tem que mostrar o caminho. Não adianta. Não adianta, meu irmão. Deus não vai cobrar de mim, não vai cobrar de mim a criação dos teus filhos. Ele vai cobrar de mim a criação da minha filha que eu terei. Ok? Ele não vai cobrar de mim aquilo que eu não tenho. Deixa eu desligar o telefone aqui, porque tem alguém ligando na hora da live. Mas tudo bem. Amém? Deus não vai cobrar da gente, mas ele vai cobrar do pai. E aqui ele está mostrando claramente para Jeremias: eu tô cobrando os pais. Eu tô cobrando os pais. Ele não tá cobrando o pastor, não. Ele não tá cobrando o vizinho. Ele não tá cobrando a vovó. Ele não tá cobrando um amigo. Ele está cobrando os pais. Engole essa. Você que é pai, engole essa. E vem mais chumbo grosso aí, porque o capítulo 2 de Jeremias é pancada. Jeremias, capítulo 2, versículo 8, vem outra pancada aí. Foi uma palavra, meu irmão, difícil, mas eu vou levar ela até o fim, confiando aquilo que Deus gerou no meu coração. Jeremias 2, capítulo 8. Olha o que está escrito. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Olha só. Jeremias, Deus aqui está mostrando para Jeremias, ele está dando recado para Jeremias, que existem 4 tipos de líderes. E ele está acusando 4 tipos de líderes. Ó, Deus está acusando. Primeiro ele acusa os pais. Depois ele acusa 4 tipos de líderes. E ele começa: sacerdote. Depois ele fala dos que lidam com a lei, os governantes. Depois ele fala diretamente para os pastores. Depois ele fala para os profetas, que não eram mais profetas de Deus, tornaram-se profetas de Baal. E por que eles estão sendo acusados por Deus? Aí vem. Porque eles deixaram de cumprir suas responsabilidades e permitiram que a apostasia e a infidelidade prevalecesse no meio do povo. Gente, acorda. Você que é líder, você que é pastor, seja lá o que for, diácono, levita, seja lá o que você for dentro da casa de Deus, mas principalmente líderes, pastores, o recado de Deus para você é: pare de ser hipócrita. Chega de hipocrisia. Deus está entalado com os líderes hipócritas. Querem apontar o caminho, mas não sabe o caminho. Quer falar do outro, mas não se enxerga. Deus está falando assim: eu tenho uma acusação contra você. Presta bem atenção. Pastor na igreja não é figura ilustrativa. Opa! Se você está em alguma igreja que o pastor é uma figura ilustrativa, está mais morto do que vivo, não aponta o caminho, não discipula, só está lá para dizer que tá, ó, sai correndo. Porque Deus tem acusação contra esse que está morto e nem percebeu ainda. Deus tem acusação contra esse, porque pastor e líder não é objeto de decoração. Tem muita gente que quer ser líder, é líder na casa de Deus, é pastor na casa de Deus, mas virou objeto de decoração. Sai fora disso. Nós repreendemos, nós te acusamos, Satanás, nós te acusamos nessa noite, porque na igreja do Senhor não vai ficar pastor decorativo, não vai ficar líder decorativo, e nós denunciamos a hipocrisia. É a acusação de Deus. Pastor que é pastor, todo mundo quer ser pastor, mas pastor que é pastor, ele ama a ovelha e mostra o caminho. Agora, se você não sabe o caminho, tu não aponta caminho para ninguém.
ok? Se eu não sei o caminho, eu não posso apontar o caminho para ninguém. E aí que as pessoas estão se perdendo, quer mostrar uma coisa que não é, quer falar de coisas que não sabe. Fica na porção que Deus te deu, fica na porção que Deus te deu e desenvolva aquilo que Ele te deu. Se alegre com aquilo, com o que Ele está fazendo naquele momento, não queira ser o outro não, meu irmão. Quer apontar o caminho? Você tem que saber o caminho. Então, a acusação de Deus é clara para os pastores. É clara. Para os líderes, é clara. E ele fala, estou farto de hipocrisia. E aí é como se Deus olha, Deus vem, né, no discurso de amor. Daqui a pouco ele desce a paulada no amor. Que ele é amor. É como se ele dissesse ao povo, ó, não tô aguentando, não acredito no que vejo, eu não tô acreditando no que eu vejo. E aí entra a palavra que nós abrimos o nosso culto hoje, Jeremias 2,13, que diz o quê? Porque o meu povo fez 2 maldades. 2. Olha, e antes de você entrar nesse versículo, você acha que o povo já fez todas as maldades. Mas não foram suficientes. O que Deus ainda quer destacar é que o povo fez 2 maldades. Eles deixaram o manancial de águas vivas. E eles cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que ele está querendo dizer com isso? Que o povo abandonou a água fresca, ok? A água corrente, a fonte corrente. O povo abandonou a fonte corrente e preferiu a água insípida, que é a água de cisterna, tá? Olha só, mas eu fiquei pensando nessa palavra e eu perguntei a Deus, por que é que esse povo que tinha um manancial de água viva, água fresca, por que esse povo decide cavar cisterna? Porque não está escrito em lugar nenhum que Deus falou, cavem cisternas. Deus não cantou uma canção de cisterna. Deus não falou nada. Deus não pediu, Deus não apontou, cavem cisternas. Deus não falou nada. Mas o povo está fazendo aquilo que ele não falou. E é aí que também a gente se perde demais. E meus irmãos, é por isso que muitas das vezes a igreja está perdida. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa igreja em si, não. Eu estou falando de uma forma geral. A igreja se perde muito porque faz aquilo que Deus não mandou. Onde é que está escrito que era para cavar cisterna? Ele falou que era para ir na fonte. Ele não falou que era para cavar cisterna. E aí, você vê que o povo se rebelou de uma forma tão violenta. Isso é rebelião. O povo se rebelou de uma forma tão violenta que acabou fazendo aquilo que Deus não mandou. Quando você não faz aquilo que Deus mandou, você está se rebelando. Olha aí. E aí, ó, tem muita gente achando nesse tempo que pode chegar na igreja e em qualquer lugar cavar uma cisterna. Meu irmão, eu vim aqui dizer para você que igreja não é lugar de cisterna. Igreja não é e nunca será lugar de cisterna. Igreja é lugar de fonte. Igreja é lugar de fonte. Mas as pessoas estão tão perdidas dentro da igreja que elas acham que elas têm que fazer alguma coisa. E elas começam a fazer aquilo que Deus não está pedindo. E ele é claro. As pessoas começam a gastar energia cavando uma coisa que ele não mandou. Por quê? O que acontecia nesse tempo? Não tinha água potável. Não tinha. Então o povo ele tinha que sair, caminhar uma longa distância para achar um manancial de água viva. Ok. Aí o povo, para poupar o trabalho de sair procurar a água, eles começaram a cavar cisternas. Só que as cisternas eram rotas. O que quer dizer rotas? Elas não retinham as águas. Era como se a cisterna fosse uma peneira. Sabe a peneira? Que se você coloca alguma coisa sólida na peneira, ela fica na peneira.
Só que se você bota a água na peneira, a água sai toda. E era assim a cisterna que o povo estava fazendo e estava achando que estava abafando. O povo achava que estava abafando na cisterna. E aí? Porque, sabe por que eles achavam que estava abafando? Porque poupava o trabalho diário. Tem muita gente que não quer trabalho. Tem muita gente que não quer trabalho. Porque sair todo dia para pegar água dá trabalho, mas eu abrir a porta da casa e botar o balde na cisterna não dá trabalho nenhum. Eu só boto o balde, tiro e pronto. Hoje em dia todo mundo quer tudo, menos ter trabalho. E aqui nós podemos levar para vários âmbitos da nossa vida. Vários. Um deles eu posso te apontar, que é o nosso devocional com Deus. Gente, é difícil você manter um devocional com Deus, não é? Por quê? Você tem que abandonar alguma coisa, você tem que fazer um trajeto diário todo dia. Para você beber dessa água, dessa nascente, dessa água viva. E muitas das vezes a gente acha que eu vou no culto domingo, uou, domingo o louvor foi show, nosso fogo, olha o fogo, olha o fogo, eu quero viver algo novo. E você sai da igreja rodopiando e você acha que o que você recebeu domingo vai te sustentar a semana inteira. Mentira, mentira. O povo acha que buscar Deus é só quando eu vou na igreja domingo. Hoje é domingo, eu vou pra igreja e fica, glória, aleluia. Mas durante a semana não faz nada. Não mantém devocional, não lê a palavra, não jejua, não ora, não faz nada. Nada. Por que que não faz? Porque dá trabalho. Não dá trabalho? Você não tem que abandonar alguma coisa para estar diante de Deus e receber dessa água viva, dessa novidade, desse frescor? Todo mundo quer o frescor, mas não quer o trabalho. E isso é fato. Outra coisa que nós podemos apontar é que quando nós começamos dentro da igreja a cavar cisterna, é porque nós achamos que cavando uma cisterna ali, eu criei uma oportunidade. Olha, eu tô criando dentro da igreja uma oportunidade aqui, ó, no meu ministério. Ó, criei, cavei, criei. E eu acho que eu tô abafando, dando água pro meu liderado, e é uma água que não é fresca. E eu acho que o meu trabalho é maravilhoso, porque eu cavei uma cisterna, só tive aquele trabalho naquele momento. Depois, ó, sombra e água fresca. Sombra e água fresca. O crente hoje, ele só quer isso. Sombra, água fresca e reconhecimento do homem. Ele só quer isso. Mas hoje Deus está desmistificando isso. Ele está falando para você, ele está te ensinando, ele está me ensinando que igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de fonte. Igreja é lugar, ó, da água está sendo sempre renovada. Nós estávamos no Congresso da Família, no primeiro dia o pastor Luizinho falou o quê? Aqui nesse altar tem uma fonte aberta. Pastor Zenão falou, nesse altar tem uma fonte. Gente, graças a Deus que ele disse fonte, não disse cisterna. Não é? É graças a Deus que a água está jorrando. E a água tem que jorrar mesmo, tem que jorrar do altar, tem que jorrar dos levitas, tem que jorrar dos pastores, tem que jorrar de quem está na porta, tem que jorrar. Porque Deus não bota água dentro da gente para ficar armazenado nada, não. Nós temos que entender nessa noite que a igreja é lugar de água corrente. E essa água vai nos limpando, essa água vai tratando da nossa vida, vai esmiuçando o nosso caráter, vai quebrando a vaidade, vai tirando o orgulho, tira a inveja, tira a prepotência, tira a soberba. Essas águas transformam o nosso interior. É por isso que é vivo, porque tira o que está morto. A água, ele fala mananciais de água viva, por quê? Porque quando essa água viva entra, o que está morto tem que sair. E muitas das vezes as pessoas não querem deixar isso que está morto sair. Mas hoje Deus está te convidando ao arrependimento. Foi a mensagem de Jeremias. Arrependa-se, sabe por quê? Porque se não houver arrependimento na minha vida e na sua vida, sabe o que vai acontecer? Exílio. Tá pensando que é desertinho? Tá pensando que é coisinha pouca?
Exílio. A palavra de Jeremias era o tempo inteiro: se arrependa-se, olha que Deus muda o juízo, mas não dava. Chegou uma hora que ele começou a ser rejeitado pelo povo por causa da palavra. E às vezes, quantas das vezes nós rejeitamos a palavra porque não é a pastora que está falando, porque não é o fulano, porque não é ciclano. Cala a boca dessa daí. Eu vim aqui para ser voz profética sobre a sua vida. Eu vim aqui para liberar as fontes de Deus sobre a sua vida. Tem fonte para jorrar. Deus quer jorrar fonte de águas vivas sobre a igreja. Então é tempo da liderança abrir o olhão, ó. Porque enquanto você acha que você tá com um olhão em cima do outro, Deus está com um olhão em cima de você. Enquanto você acha que você tá numa nice, Deus está te avisando: tô de olho em você. E tô mandando um tempo de correção. Um tempo de correção. Ó, tá no talo de Deus a hipocrisia. Tá no talo de Deus os teus jeitinho brasileiro dentro da igreja. A tua passada de perna. Quer derrubar o teu irmão? Cuidado, porque você não vai conseguir derrubar e vem um e te derruba. É assim. É assim. É nesse naipe. Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, olhinho, com que vê. Cuidado. Porque Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. E é tempo de reflexão, meu irmão. É tempo de reflexão. Você precisa fazer uma autoanálise da sua vida. Eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida, para que Deus tire aquilo que é ruim, aquilo que é podre, aquela água parada. Água parada, meu irmão, é mosquito da dengue. Tá? Água parada só dá mosquito da dengue. Deus quer movimentar. E Deus, ele vai começar a movimentar a igreja. Ricantará, baxere cantará. Deus vai movimentar a igreja de uma forma nesse tempo tão poderosa que se você não tiver ligado, você não entra nem no movimento. E não é movimento de sapateio não, tá? É o movimento de Deus sobre a sua vida. Deus vai movimentar a igreja trazendo algo novo. Então mude. Para entrar o novo tem que sair o velho. E às vezes, meu irmão, abrir mão do velho, vou te contar. É igual fazer dieta e abrir mão do bolo. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer parar de comer. É bem assim. Eu vim aqui te dizer que nessa noite nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar as fontes de Deus sobre a nossa vida. Se você está ouvindo essa live e você identificou algum ponto na sua vida, é tempo de arrependimento. Se você não identificou, é tempo de arrependimento. É para mim e para você. É para mim e para você. A palavra corta aqui, a palavra corta lá. É tempo de arrependimento, porque, meu irmão, se não houver arrependimento, é clara a palavra exílio. É clara a palavra exílio. Não ache que você está na crista da onda, não. Não ache que você é o santarrão, a Mulher Maravilha, a santa mulher de Deus. Se você ainda está aqui na terra, assim como eu, se você não morreu, você está vivo, é porque ainda tem alguma coisa que Deus precisa lapidar a nossa vida. Então, abra mão para deixe, né, Deus lapidar a sua vida, para que as fontes comecem a jorrar. Não seja uma cisterna. De cisterna tá todo mundo por aqui. De cisterna tá todo mundo por aqui. Já tá entalado com cisterna. Nem Deus aguenta mais. Amém? Eu vou orar pela sua vida, vou incluir a minha vida e que Deus possa mudar, tirar a gente desse estágio. E abra, que nessa noite, abra as correntes, as fontes de vida. Que comece a abrir as fontes de vida, meu Pai.
Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque é o Senhor que fala. Eu quero te agradecer porque é o Senhor que movimenta. Eu quero te agradecer porque é o Senhor que faz. Senhor, eu não tenho essa capacidade. Hoje eu me coloco muitas das vezes como Jeremias. Senhor, eu nem sei falar, eu gaguejo. Eu sou tímida. Senhor, mas tu está chamando um povo nesse tempo para vir na contramão. Senhor, levanta a gente nessa live para vir na contramão, sabe? Vir na contramão dá trabalho, vir na contramão você vai se chocar com muita gente. E por isso, muitas das vezes, as pessoas, elas camuflam muito as coisas porque elas não querem choque. Elas querem amizade, elas querem um ombrinho para chorar, né? Elas querem o carinho, elas querem, isso não é pecado não, Senhor, mas às vezes o Senhor comissiona pessoas para vir na contramão, e eu te peço, comissiona pessoas nessa noite para vir na contramão, comissiona pessoas nessa noite para que o Senhor levante com voz profética. Levanta pessoas nessa live como profeta. Pessoas que não se vendem, pessoas que não se rendem, pessoas que não engolem qualquer coisa, pessoas que vão de confronto pelo poder da palavra, porque não é o confronto do que eu acho, porque não é o confronto do que eu sei, é o confronto da palavra, porque é a palavra que traz mudança. Senhor, e nessa noite eu te peço que todo entulho da nossa vida, tudo aquilo que está demais, tudo aquilo que está de menos, que o Senhor passe com as tuas águas vivas sobre nós. Arranca a morte, arranca o espírito de morte e começa, Senhor, a despertar os pais, começa a despertar os líderes, os pastores, os governantes, os sacerdotes, os profetas. Desperta essas 4 classes de pessoas dentro da igreja. Começa a despertar, começa a falar, começa a moldar e colocar no teu esquema, Senhor, porque não é o esquema do homem. A obra não é de homens. A obra, Senhor, não é para inglês ver, nem para aplauso de pastor. Senhor, a obra é tua. E nessa noite nós te clamamos por obreiros aprovados. Nós te clamamos por obreiros sedentos da fonte. Deus, levanta no nosso meio homens e mulheres sedentos pela tua presença. Deus, eu clamo a ti que de cada vida, Deus, que daquelas pessoas que abriram o coração nessa noite, possa jorrar fonte de águas vivas. Deus, tu és a fonte, Senhor, tu és a fonte da nossa vida, tu és a fonte da nossa alegria, você é a fonte do nosso ministério. Deus, tu és a fonte do nosso cantar, do nosso pregar, do nosso dançar. Deus, tu és a fonte e nós clamamos a ti, manifesta-te. Manifesta-te nesse tempo, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor, essas fontes. Abre essa fonte na igreja, abre, que haja limpeza, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, aleluia. Meu irmão, que você receba essa palavra e você não se esqueça que Deus, ele é a fonte. Você não é a fonte, a pastora não é a fonte, o colega do lado não é a fonte. Deus é a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Busque essa fonte. Tenha sede de Deus. Tenha sede de beber dessa água corrente, dessa água que vem, né, fresca. Amém? Eu quero deixar aqui para você que amanhã nós estaremos na igreja, né, no estudo com a pastora de batalha espiritual, que você esteja presente para aprender, né? A igreja tem que ter sede de aprender, de ouvir de Deus, de aprender de Deus, de crescer no conhecimento do Senhor. E é a palavra que proporciona isso. Amém? Você pode ler muita coisa, você pode, né, plantar bananeira, mas a palavra, ela te dá o respaldo. Amém? Que você possa estar conosco. Eu quero pedir ao Senhor que Ele abençoe a sua vida.
sabe? Que Ele traga sobre o seu lar, sobre a sua família, um óleo novo, sabe? Um vinho novo. Que Ele te conceda nessa noite uma noite abençoada. Que você possa deitar e dormir em paz, assim como diz o salmista, né? Em paz eu me deito e me levanto, porque Tu, Senhor, me dá um sono tranquilo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela palavra. Que Deus possa te tocar nessa noite e te dar, assim, realmente a revelação daquilo que Ele tem para nossa vida. Porque não se esqueça, Ele te comissionou, Ele te chamou. E quando Ele te chama, Ele te garante. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite. Amém.